Dormir é gostoso. Se colocar para mim, se eu tiver com muita fome mesmo, e com muito sono, se trazer para mim o prato de comida mais saboroso, aquele meu preferido, e me oferecer uma cama, eu prefiro a cama. Eu prefiro dormir do que comer. Gosto de dormir mesmo. Mas quem não gosta de ter uma boa noite de sono e acordar cheio de disposição? Todo mundo, né? Ter uma boa noite gostosa de sono, recarregando as baterias do dia a dia. Pois é, o sono possui esta função restauradora. Parece que dormir, a pessoa não está fazendo nada, mas está contribuindo muito para a saúde. E o sono nos permite dizer a qualidade de vida e saúde. Então, é necessário que a gente sinta sono. A ciência procura saber por que é que a gente precisa dormir. Por que a gente não consegue controlar de forma que a gente possa dormir só a hora que a gente queira? Porque o sono, se você tenta resistir ao sono, o sono te vence. Não é isso mesmo? Por que eu não consigo vencer o sono para fazer outras atividades? Irmãos, a importância de dormir bem. O sono apresenta várias funções. Primeiro, é restaurativa, é uma função do sono, de termorregulação, ou regulação de temperatura do corpo, consolidação da memória e aprendizado, aquilo que você aprende durante o dia, as experiências do dia, as angústias, a ansiedade, a tranquilidade, tudo isto é consolidado na memória que vem através do sono. E, além disso, o repouso do organismo. Então, é uma ação natural. O sono está relacionado com a manutenção e conservação da energia, com o amadurecimento do sistema nervoso central, fortalecimento do sistema imune, consolidação da memória, aprendizado e secreção e liberação de hormônios. Crianças que dormem pouco, também no organismo é liberado pouca quantidade de hormônio do crescimento. Essas crianças tendem a crescer menos. Mas o hormônio do crescimento não é só para crianças em crescimento, mas para nós adultos precisamos do hormônio do crescimento também. E a liberação desse hormônio acontece quando estamos dormindo à noite. Para que crescimento se eu não vou crescer mais? Estamos crescendo o tempo todo. Crescimento celular, crescimento ósseo, construção direta do nosso organismo. E sem falar no poder de relaxamento, descansando os nossos músculos. Quando a gente está dormindo, acontece a produção, diminui, aliás, a produção de epinefrina, a mesma coisa que adrenalina, cortisol, e isso colabora para o controle do estresse. Se você ficou o dia inteiro correndo para lá e para cá, você controla esse estresse no sono. Mas, enquanto diminui a produção de cortisol e adrenalina, aumenta a produção da melatonina. Melatonina é um hormônio que faz com que você tenha um sono gostoso, descansa e consolide a memória, recarregue as baterias e assim por diante. Também, quando dormimos, a produção de leptina é um hormônio que diminui a vontade de comer. Você fica sem vontade de comer. Diminui a grelina, aliás, para cair o apetite, aumenta a leptina, que diminui a vontade de comer. Então, um sono adequado, ele permite que nosso sistema hormonal,
secreção de glândulas internas sejam bem regulados. Por isso, nós não sentimos fome durante a noite. É lógico que tem exceção. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dormir, ficam o tempo todo acordado, fica com muita adrenalina na circulação sanguínea, não consegue dormir, preocupado, angustiado. Essa pessoa não pode ter boa saúde e, por consequência, também fica atacando a geladeira o tempo todo comendo. Mas o sono não é só coisa boa, não. Dormir pode ser fatal. Tem muitas pessoas que dormem e não acordam mais. Parece-me que aconteceu, com certeza aconteceu, não sei a circunstância, mas que ontem um ator aí muito importante aí para a televisão morreu dormindo, não foi isso? Teve um ataque fulminante, cardíaco, morreu. E quando a gente está dirigindo, será que a gente pode dormir? À noite, ou mesmo de dia, a gente pode dormir? Dormir pode ser fatal quando você está no volante. Sono e volante não combinam, você precisa parar. Não é? Certa vez, um rapaz partiu do Rio de Janeiro para Belo Horizonte à meia-noite. Tem pessoas que gostam de dirigir à noite. É até mais tranquilo, porque o movimento é menor, mas é muito traiçoeiro, porque aparece alguém de uma hora para outra, mas é um movimento menor, se o farol do carro está bom, a gente enxerga quase como se fosse de dia. Mas ele saiu à meia-noite para chegar cedo em casa, dirigiu quase sem parar. E quando o sol já despontava, encontrava-se apenas 500 metros de sua casa. Meio quilômetro. Foi aí, quase sem perceber, que cochilou. O sono é assim, cochilou. E quando ele acordou, ainda bem que acordou, né? Ele estava no hospital. E ele só lamentava, se ao menos eu tivesse sofrido um acidente na estrada, mas não tinha que ser praticamente na porta de casa. Como pode acontecer isso na porta de casa, chegando em casa? Mas, irmãos, é assim mesmo. É quando a gente abusa do sono, é que acontecem as coisas. Tem uma história bíblica muito conhecida, que está em Mateus, no capítulo 25. É uma parábola, chamada Parábola das 10 Virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, toscanejaram e todas, o que fizeram? Dormiram. Não foram só 5, não. Porque às vezes a gente pensa que só 5 loucas que dormiram, mas quantas dormiram? Todas. As 10 dormiram. Será que estava na hora de dormir? Elas foram esperar o esposo para entrar para as bodas, mas o esposo tardou, as 10 dormiram. Era uma fatalidade. De que adiantou elas ficarem acordadas muito tempo, e quando o esposo estava chegando, estas virgens estavam dormindo. Irmãos, teve um chamado para as noivas, as virgens. No versículo 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. À meia-noite. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. A diferença é que 5 tinham azeite para acender as lâmpadas e 5 não tinham. Mas todas dormiram.
que simboliza isto, o sono destas virgens? Pessoas que adormecem na vida espiritual e ficam sem azeite, são pessoas que não vivem uma vida de comunhão diária com Jesus. O sono espiritual. Dormem na vida espiritual e ficam sem azeite. São pessoas que não andam com Jesus diariamente. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Como é que Deus dá seu Espírito a seus filhos? Como Deus dá o azeite do Espírito Santo a nós, seus filhos? É através da busca diária, através do estudo da Bíblia e da oração, abrindo o coração e dizendo: Senhor, habita em mim. É assim que nós podemos estar despertos espiritualmente e não dormirmos na hora mais probante da história deste mundo. Pessoas que fazem isso cada dia são cheias do Espírito Santo e nesse convívio maravilhoso conhecem cada vez mais a Jesus e são conhecidas por Ele. Irmãos, tem um outro texto bíblico. Esse outro texto bíblico ele é muito interessante. Está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 7. Diz assim o texto: Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Que relação tem embriagar com o sono? Olha, esse verso destaca a conduta dos filhos da noite. Os filhos da noite fazem coisas erradas, mas muitos deles simplesmente dormem e outros se embebedam. Não tem nada mais inofensivo do que dormir. Enquanto está dormindo, está muito bom. Mas, se a pessoa dorme espiritualmente, então, este sono pode ser fatal. Porque muitas vezes é hora de estar acordado e a pessoa está dormindo ou está bêbada. E, muitas vezes, é tempo de vigiar e orar. Por isso que muitas vezes a gente faz a vigília, que hora? À noite, né? Vigiar e orar. Quando é hora de dormir, é hora de dormir. Quando é hora de vigiar, é hora de vigiar. Precisamos orar sem cessar. Por quê? O inimigo de Jesus tenta por todos os meios levar-nos a praticar atos moralmente errados, mesmo quando estamos dormindo. Mas se não puder, ele apenas conseguir levar-nos a dormir, aí que é o sono da fatalidade. Ele tenta nos a fazer coisas erradas. Mas quando não consegue, ele nos leva a dormir espiritualmente, para ele está muito bom. Está muito bom. Não é? Quando ele nos leva a dormir, conformar-nos com a nossa situação, se ele conseguir apenas fazer-nos cair na mediocridade espiritual, cair na mornidão espiritual, na monotonia de entrar e sair a cada dia na igreja, e contentar-nos com isso, então ele fica contente, porque já conseguiu nos colocar entre os filhos da noite. Irmãos, isso é muito preocupante. Às vezes não fazemos uma coisa grave de errado, estamos certinho com nossos dízimos e ofertas, procuramos guardar os mandamentos de Deus, nosso vestuário, nossa alimentação, mas estamos levando uma vida monótona, uma vida de vir, entrar na igreja, sair, e não fazemos a diferença. O inimigo nos tenta de um lado, nos tenta de outro, não consegue nos vencer, mas se estivermos tranquilos e satisfeitos com a nossa vida espiritual, tá bom, tranquilo, joia, eles estão dormindo espiritualmente. Mas o que diz a palavra de Deus, que foi o texto que nós lemos aqui,
para início do nosso culto? Efésios 5,14. O que diz? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Em Isaías, no capítulo 60, versículo 1, tem uma chamada também para nós nesse sentido, porque nós vivemos não numa situação de escuridão, mas podemos estar na escuridão. Isaías diz, levanta-te. Quando é que a gente levanta? Quando a gente está acordado. É difícil, quando a gente está acordado, ficar na cama. Vira para lá, vira para cá, a gente só fica contente quando levantamos. E enquanto estamos dormindo, não dá para ficar em pé. Eu me lembro que uma das piores noites da minha vida, não esqueci, porque foi uma das piores noites da minha vida mesmo, foi quando eu fiz uma viagem de 8 horas à noite, de ônibus. Naquela época, os ônibus intermunicipal, eles carregavam pessoas em pé. Teve uma lei que falava que quanto coubesse, podia levar. Acho que era 10 ou 15 pessoas. Eu precisava estar numa cidade no outro dia de manhã, e a única forma foi de ir pegar aquele ônibus cheio. Ah, meu Deus, como foi ruim. Nossa, mas não conseguia ficar em pé. As pessoas que estavam em pé, umas deitaram no assoalho, outros ficaram em cima do banco, outros deitavam em cima da gente, e eu passei uma noite mais horrível mesmo. Foi uma noite muito ruim. Não dá para estar com sono e ficar de pé. Por isso a gente fica deitado, dormindo. Mas a Bíblia fala, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e agora o Senhor vai nascendo sobre ti. Quando o sol vai nascendo, Jesus é o sol da justiça. Quando ele vai nascendo sobre você, sobre mim, o que a gente tem que fazer? Ficar dormindo? Levanta-te. Por quê? Porque eis que as trevas cobriram a terra e escuridão os povos. É assim que está a terra, escura, em trevas. Basta ouvir as notícias, ver nos jornais, na internet, a gente fica simplesmente boquiabertos dos acontecimentos. A gente pensa, vivemos no mundo das trevas. É isso mesmo. Por que está acontecendo isto e mais isto e mais isto? Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis no resplendor que te nasceu. Desperta. Irmãos, não podemos dormir, porque dormir pode ser fatal. Dormir pode ser fatal. Ainda um texto muito interessante, que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, está em Jonas, no capítulo 1, versículo 5. O profeta Jonas era um profeta diferente. Ele tinha reações contraditórias. Deus queria que Jonas fosse pregar em Nínive. Jonas não quis ir pregar em Nínive. Depois que ele foi vomitado pela baleia lá em Nínive, Jonas pregou para que o povo pudesse se arrepender, mas Jonas não queria que o povo se arrependesse. Era um profeta que tinha reações contraditórias. Queria que o povo ouvisse, mas não queria que o povo se arrependesse. E quando o povo se arrependeu, Jonas lamentou: ah, Senhor, eu já sabia, pois o Senhor é misericordioso, é bondoso. Por isso que eu não queria pregar, porque eu sabia que se o povo arrependesse, o Senhor ia perdoar o povo. Era as reações de Jonas, ele era contraditório. Mas no versículo 5 de Jonas 1, primeiro capítulo,
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, que estava acontecendo uma grande tempestade, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Enquanto estava maior bagunça dentro do barco, em meio à tempestade, os marinheiros orando, o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Mas não era um sono leve, não. Como que era o sono? Profundo, era um sono profundo. O barco estava à beira da tragédia. O mar enfurecido batia com força em ondas gigantesca a pobre embarcação. E estava o caos dentro do barco, havia confusão, desespero e angústia. E no meio daquela bagunça não tinha energia para acender a luz no barco, estava tudo escuro, nada podia fazer. E os seus marinheiros, no seu afã de salvação, clamavam cada um ao seu Deus. Cada um tinha uma fé e cada um clamava a seu Deus. É isso que acontece. Tem gente que fala que não tem medo de morrer. Mas na hora que a morte está batendo com seu facão nas suas costas, opa, cada um clama a seu Deus. Independente da fé, até o ateu grita: Senhor, me salva, Deus. Até o ateu grita, ele que diz que não crê em Deus. Assim está acontecendo naquele barco. Em meio a todo esse corre-corre, sem ninguém saber por que estava acontecendo aquilo, havia um homem chamado Jonas, que sabia porquê de tudo. Enquanto os marinheiros não sabiam o porquê da tempestade, será que Jonas sabia o porquê da tempestade? Sabia. Ele sabia de tudo. O porquê que estava acontecendo aquela bagunça. Só que ele estava deitado e dormia um sono profundo, lá no porão da embarcação. Isso aqui é emblemático. Eu imagino que os marinheiros estavam em cima, correndo para lá e para cá, um subindo na vela, baixando a vela por causa dos ventos, outro não sei o quê, lá em cima. Mas Jonas estava não em cima, mas ele estava onde? No fundo, embaixo. Ele estava no porão. Eu penso que isso tem algum significado. Ele estava embaixo no porão. Não é? E agora, nós podemos fazer uma comparação daquela embarcação no meio do mar, como se fosse hoje nós no barco, não é? Vivemos hoje os tempos mais turbulentos da história humana. Os homens estão confusos e correm de um lado para o outro sem saber o que fazer. É assim mesmo. Um dia desse, conversando com um professor que disse que tem resposta para tudo, fez uma tese de doutorado e estava todo feliz, psicanalista, e fiz uma pergunta para ele sobre a situação do mundo. Ele disse: olha, Jeremias, quer que eu te fale mesmo? Não sei de mais nada, eu já não tenho fé de que esse mundo vai para frente. As pessoas estão, cada um correndo para o seu lado, e eu penso que o projeto do homem não deu certo. É assim que ele falou para mim. O homem não deu certo. Esse mundo está à deriva. É assim. Os homens estão confusos e correm de um lado para o outro sem saber o que fazer. Todos estão conscientes que o barco está afundando, mas parece que ninguém sabe qual é a saída. Ninguém sabe qual é a saída. Uns procuram o poder, outros acham que a solução está no dinheiro, outros imaginam que a mudança da estrutura social pode salvar a humanidade.
e mergulham na política, cada um querendo resolver da sua forma. Uns buscam a Deus dentro de si. Deus está em você. Reaja. Outros procuram a Deus na natureza, na ecologia. Precisamos salvar o mundo. Aos que correm atrás do conhecimento humano, da cultura, da filosofia. E outros se escondem atrás da incredulidade, dos vícios, ou mesmo da satisfação dos sentidos. Cada um procurando os seus deuses. Cada um procurando a sua forma de resolver a tempestade que está açoitando o barco chamado terra. Enquanto esses estão correndo, eles não estão dormindo. Podemos dizer que são os filhos da noite, não estão dormindo. Mas tem alguém que parece estar dormindo no fundo do barco, a vida espiritual. Existe, porém, neste mundo um povo que sabe o porquê de tudo e qual é a única saída. Será que existe? Existe um povo que sabe qual é a única saída para este mundo e está dormindo? Será que existe? Só que esse povo parece dormir tranquilamente no porão do barco. Irmãos, muitas vezes temos também atitudes contraditórias à nossa fé. Professamos, falamos e não vivemos, sabemos porquê disso e daquilo e não agimos, e estamos dormindo espiritualmente. Estamos hoje vivendo a noite de nossa história. A história da igreja, a nossa história pessoal, individual, estamos vivendo a noite da nossa história. Lá fora está tudo escuro e pessoas sinceras correm em desespero de um lado para o outro, pedindo e orando a seus deuses, querendo resolver os problemas, querendo salvar o barco, baixando as velas, hasteando outra vela, e cada um gritando para os seus deuses, porque a tempestade está açoitando o barco. Muitos dizem, esse barco vai naufragar, este mundo está para acabar, não tem jeito mais. O que se pode fazer? Vamos eleger o fulano, o Beltrano, quem sabe isso poderá salvar. E esta é a situação. Nós vemos lá na Síria, o ditador, não sei quantos anos está lá. E agora o povo sofrendo, crianças sendo mortas. A gente vê lá na Crimeia, na Ucrânia, a gente vê a Rússia anexando a Crimeia ao seu país, contra a vontade do mundo inteiro, dos ocidentais. A gente vê lá a Coreia do Sul lançando bomba, a Coreia do Norte lançando bomba na Coreia do Sul, a Coreia do Sul lançando bomba na Coreia do Norte. E cada um em nome de Alá, El Shaddai, em nome de Jesus, em nome do Islã, em nome de seus deuses. Assim é a história deste mundo que está vivendo na escuridão de trevas, de noite espiritual. Lá fora tudo está escuro, pessoas sinceras também estão misturadas entre essas guerras espirituais, guerras materiais, correndo de um lado para o outro. No Oriente, pessoas deitam em brasas vivas procurando a salvação. As pessoas estão confusas e vazias. Cada um joga a carga, esperando aliviar o peso da embarcação. E você, e eu, e nós, temos a palavra de Deus como a tocha que alumia em meio à escuridão. Nós temos a solução, porque a solução é a palavra de Deus. Nós temos a solução porque a solução é Jesus em nossas vidas. Mas muitas vezes
deixamos as pessoas jogar as cargas e dormimos no porão da vida. Irmãos, o versículo para nós nesta noite, repetindo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória virá sobre ti. Desperta, tu que dormes, e levanta-te, e Cristo te alumiará, Cristo te esclarecerá. Que Deus possa nos despertar, porque à meia-noite ouviremos: aí vem o esposo, e que nós possamos entrar com o esposo para as bodas. Que Deus nos abençoe para isso. Amém.